Olha o Léo falando o time que ele torce, Tamara. Salve, turma nas redes! Fala Figueiredo no ar, aqui pelo YouTube, sempre agradecendo você que já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho para receber a notificação quando subir o vídeo novo, para você ver primeiro e poder xingar antes de todo mundo, cornetar ou elogiar. Por falar em elogios, eu quero agradecer as mensagens, pedir sugestões e perguntas, Tamara, e vieram. Pedro Augusto Fig, será que é de Figueiredo? Será que é primo meu, Pedro? Léo, cria um programa de entrevistas, sugestões, Bernardo Mota, eu sei quem é o Bernardo, pô, sobre o novo contrato com o Mineirão. É uma boa pauta. Deixa eu falar com você, será que eu conto ou não conto, Tamara? Conto ou não conto? Conta? Gente, vem aí, nos próximos dias, o Tá No Ar com Léo Figueiredo. É isso mesmo, o meu podcast. Então essa sala que vocês veem um pouco aqui, vocês vão ver ela inteira com convidados para o meu podcast. É isso mesmo. Então, eu nem vou fazer corte disso. Não recorta, não conta pros outros. Só que você que tá aqui no Instagram vai saber. Eu pretendo ter convidados do mundo da bola, grandes empresários, artistas. Eu pretendo realmente ter um podcast de entrevistas. Não é um podcast de futebol. Não é um podcast de empresário. Não é um podcast de política. É um podcast de entrevistas. Sabe o que eu sempre gostei na minha vida? Programa do Jô, Conversa com o Bial, Marília Gabriela, grandes entrevistadores. Neles que eu me inspiro. Então eu espero fazer um podcast dessa maneira. Um podcast com muito conteúdo, que cada dia vai falar de um tema. Então, com toda certeza. Viu, Pedro? Vamos convidar o Bernardo para vir falar sobre o Mineirão. Eduardo Lopes, boa tarde, Figueiredo. Como você avalia a SAF do Galão? Isso dá um episódio, hein? Isso dá um episódio inteiro. Mas, para não te deixar sem resposta, eu acho ela muito boa na parte administrativa, por mais que eu sei que muita gente fica com raiva pelo fato da dívida não ter abaixado, né? Mas eu entendo que a dívida não abaixou pelo erro da SAF, de ter gastado mais do que deveria, se a intenção era baixar a dívida. Então, eu acho muito difícil ter um time com um monte de cara caro, uma folha cara, construir um estádio, investimentos em qualidades e tudo, porque essa gestão do Atlético se preocupa muito nisso, e sanear a dívida. Para mim, essa conta não fecha. Então, eu aqui, se eu, Léo Figueiredo, preciso pagar um monte de dívida, eu tenho que fechar alguma empresa. Se eu tenho que pagar um monte de conta, eu tenho que parar de gastar. Se eu vou naquele restaurante e gasto 1.000, eu estou precisando pagar a conta, eu vou ter que comer no que eu gaste 20 para eu poder pagar a conta. É uma conta de padaria. E eu acho que é essa conta que falhou na SAF do Atlético até agora. Isso é uma opinião, tá? Léo, boa tarde. Quais dias e horários do seu programa? Ah, Tamara, responde aí, Tamara. Qual dia e horário? Dia é todo dia. Agora, qual horário do programa, Tamara? Responde aí. Vocês estão vendo, né? Gente, é porque eu chego aqui no escritório e a gente vem gravar. Repassamos uma pauta, conversamos sobre o que está rolando, como está muito chato de notícia, está acontecendo quase nada com o Atlético Cruzeiro, né? Tá difícil, inclusive, ter pauta. Mas, é diário. Agora a hora, meu irmão, fica de surpresa, ativa, clica no sininho aí, que na hora que eu subir você vai receber. O Silviano Malaquias, boa noite, Léo. Até onde você acha que o Galo com reforços pontuais pode chegar? Com reforços pontuais, se forem bons, pode brigar por título. Acho que o Atlético é um time bem forte. Se contratar bem, se conseguir reforçar, melhora. Que isso? Não chamei nem a vinheta. Roda a vinheta aí. Vamos lá, pro Fala Figueiredo dessa quinta-feira. Ontem, Leozão tá com o oi meio assim, meio caído, meio amaral, sabe por quê? Ontem, até 2 horas da manhã, neste escritório aqui, vocês já viram? Eu tenho um escritório grandão aqui, pra um monte de coisa. A gente fez um encontro de network aqui, eu saí daqui 2 horas da manhã. Né? E aí, hoje, já 8 horas da manhã aqui. Tamara, esta que está do lado de lá, linda, leve, solta, com olhos super assim, não ficou aqui até as 2. Por isso que tá rindo ali na gravação. Turma, vamos para a pauta de hoje, vamos falar de futebol. Olha só, o Cruzeiro está interessado no jogador Brian Medina. É isso mesmo, Brian Medina, põe na tela aí, Tatá. Dados do SofaScore do Brian Medina, comparado a quem o Cruzeiro pretende contratar, que é o zagueiro Vitor Gabriel. Esse eu conheço, que é do Internacional. Para falar sobre o Brian Medina, seria mentira eu falar para vocês aqui, é bom, contrata, vem com tudo, vai dar certo. Não posso.
Agora, o Vitor Gabriel eu acho um zagueiro muito bom, inclusive mais jovem do que o Brian Medina. O Brian Medina é jovem, tem 23 anos, estão vendo aí, o Vitor Gabriel tem 21. Na comparação dos dois, gente, a gente vê que o Vitor Gabriel, na minha opinião, é um zagueiro mais valioso. Por quê? Ele é mais jovem, o Brian Medina é mais alto, estão vendo 1,95, 1,85. Agora, o próprio valor de mercado, se atentem, o Brian Medina, o colombiano, 910k, seria 910 mil euros. O Vitor Gabriel é avaliado em 4 milhões e 700 mil. E tem aí a nota do SofaScore, a quem eu mando um grande abraço. Eu adoro as análises do SofaScore. Eu uso demais, dou crédito aqui porque adoro, vocês são muito bons. A média de nota do SofaScore, 7,5 do Vitor Gabriel e 7,09 do Brian Medina. Léo, é com o número que você contrata? Não é só com o número, mas os dados hoje são muito relevantes. E vocês veem o mapinha de calor dos dois que eles jogam pelo lado esquerdo. Então seria ali um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, zagueiros canhotos. Próxima tela. Os números importantes para um defensor. Interceptações. 1,3 de média para o Medina e 0,7 para o Vitor Gabriel. Aí, gente, é parecido. Assim como desarmes, tem 2,3 para o Vitor Gabriel e 1,2 para a Medina. Se fosse uma diferença acima de 3 pontos, aí eu chamaria mais atenção. Porque esses são dados importantes. Inclusive, vocês sabem as diferenças de interceptações e desarmes? Você sabia, Tamara? Eu vou contar para vocês no próximo tópico, quando eu for falar do Atlético. Vou deixar essa no ar aí para vocês esperarem, para vocês verem qual é a diferença. Mas pelos números, gente, não tem uma grande disparidade entre os dois, não. Agora, pelo que eu vi do Vitor Gabriel, eu acho que seria uma contratação muito boa. Do Brian Medina, podemos tirar a tela aí do SofaScore, tá? Do Brian Medina, eu não tenho aqui qualificação para dizer para vocês que seria uma grande contratação. O perfil da contratação, eu posso falar, eu acho que é um perfil bom. É um jogador jovem, que está em boa fase, que atende o que o treinador quer. Então, opa, isso vale. Ah, é um jogador estrangeiro. No Brasil agora tá mole. Tem time aí que tem mais gente falando portunhol do que português. Então tá tudo certo. E outra, o Brian Medina é mais barato do que o Vitor Gabriel, que tá meio embaçado pro Cruzeiro trazer. Então, se o Cruzeiro tem hoje uma dúvida entre Brian Medina e Vitor Gabriel, se o Léo Figueiredo fosse contratar e eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu contrataria o Vitor Gabriel. Mas, como o Brian Medina é mais barato, está mais acessível, a negociação meio embaçada com o Vitor Gabriel, o Brian Medina se torna uma boa opção. Pelos números do jogador, que a gente acompanhou que são bons números, por ser um jogador jovem, um jogador da América do Sul, que hoje, para a gente ter jogador colombiano atuando no Brasil, não tem problema nenhum. Isso é fato, o Cruzeiro tem jogadores estrangeiros no seu elenco, então não tem problema nenhum. Mas, pelo que eu vi, porque o Brian Medina eu não vi, o Vitor Gabriel já vi, eu gostaria mais do Vitor Gabriel. Se não for possível, que inclusive é quase 4 milhões mais caro, o Brian Medina se transforma numa boa opção, principalmente porque é um zagueiro canhoto para jogar ali pelo lado esquerdo, que é o que o treinador do Cruzeiro quer. Olha só, o Galo em busca de um volante. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Inclusive, Paulo Brax sabe. E ontem, pela manhã, o Paulo Brax esteve com boa parte da imprensa, de torcedores, de youtubers, de influencers, para conversar sobre futebol. Muito legal isso. Muito legal. Sabe por quê? Para falar de dívida, bota dono da SAF, como foi o Rafael Menin. Vai explicar a falta de dinheiro, ou a dificuldade financeira, ou o investidor que vai entrar, ou qual o futuro do clube, falando de dinheiro, parte administrativa, bota dono da SAF. Ou é o Rubens, ou é o Rafael Menin, ou é o Ricardo Guimarães, ou o Bruno Musi, se for, vamos falar de Arena MRV, que seja, de gestão. Agora, vamos falar de futebol, bota a gestão do futebol. E aí coloca o Paulo Brax. Ponto. E ponto, inclusive, para todos que estavam lá, que souberam aproveitar essa entrevista, que não é uma entrevista, mas é esse papo para falar de futebol. Quem contrata, quem não contrata, que jogador, que tipo de posição, como que faz, como tá. Então foi muito legal, inclusive. Manda um abraço aqui pro meu amigo, pro Frossar, que brilhantemente acompanha o Atlético no YouTube. Sigam aí o YouTube do Frossar. Trabalhou na Globo, um cara sensacional, meu parceiro. Vocês vão ver muitas coisas aqui quando o Galo estiver jogando de conteúdos do Frossar que eu vou compartilhar com vocês, porque acho um repórter brilhante, é um amigo e gera um conteúdo muito legal. Assim como as coisas do Cruzeiro, vocês também vão ver aqui do Samuel Venâncio, que é meu irmãozão de longa data e que é brilhante no YouTube, na cobertura do Cruzeiro. Então, parabéns para os dois
E em breve, quem sabe, em um dia, será que eu consigo trazer os dois, convencer? Imagina, eu criar uma quase turma do bate-bola, não posso usar esse nome não, que isso da Itatiaia. Sei lá, alguma coisa, hein? Fazer com eles? Coloca aí se vocês queriam. Léo, Frossar, Samuca. Pô, tem um monte de gente aí boa. Volta, Léo, desce daí. Vamos falar do Galo e a contratação do volante? É isso aí. Paulo Brax falou que o Atlético está sim buscando um volante, um primeiro volante, porque o Alan Franco tem sido improvisado ali. O que é a grande característica do primeiro volante? É um volante pitbull. É o Leandro Donizete. Talvez até que o Donizete jogava um pouquinho à frente, era o Pierre. Quantos caras? É o volante pitbull, é o cão de guarda, é aquele que chega junto. Mas esse jogador hoje precisa ter técnica, porque ele é a primeira fonte de passe que tem um goleiro quando os dois zagueiros estão abertos para sair jogando. Então você não pode ter um primeiro volante que saiba marcar, mas que não sabe jogar. Então por isso que não é tão fácil encontrar este jogador. Mas que é claro que o Galo precisa, é muito claro, e eu vou mostrar para você agora com números. Por quê? Em números de desarmes no Campeonato Brasileiro, que para Léo Figueiredo é o número mais importante para um volante, o destaque é o Gregory do Botafogo, que tem uma média de 4,5 por jogo. Gregory bom pra caramba. O melhor jogador do Galo nesse fundamento desarmes é o Rubens, que tem 2,8 desarmes de média. Isso tudo pontuação lá dos competentíssimos da SofaScore. Depois, no Galo, vem o Natanael, que é lateral, na 32ª posição. Então, ou seja, gente, o Galo não precisa só de um primeiro volante que marque. Talvez o Atlético precisa rever o tipo de marcação que ele tem feito. Hoje, com o estilo de marcação que o Atlético tem, nos 50 primeiros jogadores no quesito desarmes, o Galo tem 2, que eu citei aqui para vocês. Né? O Atlético tem o Rubens, que está bem colocado, né? O Rubens está jogando bem, e o Natanael, nos 50. Para você ter uma ideia e uma comparação, e aí não estou entrando aqui quem é melhor não, tá, gente? Porque quando a gente fala Galo e Cruzeiro compara um com o outro, mas para você ter uma ideia, o Cruzeiro, na lista dos 50 primeiros, o Cruzeiro tem 5 jogadores. O Cruzeiro tem o Kaique, que é o mais bem colocado, lateral esquerdo, tem o William, tem Fagner, tem Romero. Então, gente, o Cruzeiro tem 5, eu falei só 4 aqui, né? Eu falei Kaique, William, Fagner, Romero, e eu esqueci de um, Lucas Silva, que tá nessa lista também. E o Galo tem 2. Mas, na lista de interceptações, vocês lembram que eu falei que eu ia contar qual a diferença de desarme para interceptação? O Galo tem os 2 primeiros. Na lista dos melhores jogadores em interceptações do Campeonato Brasileiro, o Galo tem os 2 primeiros, o número 1 e o número 2. O número 1 é o Lianco, que é um baita de um zagueiro. Baita do zagueiro. Chega junto, às vezes passa um pouquinho da conta, mas eu gosto do Lianco. E é bonito ainda, né, Tamara? Você acha o Lianco bonitão? Tá vendo? Tamara, vou contar pro Matheus que você tá achando o Lianco bonitão, tá, Tamara? O Galo tem o Lianco, que é o número 1, e o Rubens, que é o número 2. O Lianco tem uma média de 2,8 interceptações por jogo e o Rubens tem 2,4. São os 2 primeiros, no geral, galera. O que me faz pensar 2 coisas aqui. A primeira, o Atlético tem um tipo de futebol que é focado mais em desarmar ou interceptar, ou não tem nada a ver, ou o tipo de marcação que o Atlético faz favorece embates mais físicos e pessoais, que é o tipo de marcação do Cuca, de acompanhar ali no mano a mano, que provoca desarme, ou que provoca interceptação. Interceptação é um jogo mais tático. Qual que é a diferença de desarme para interceptação? O desarme é quando um jogador consegue tomar a bola do adversário. E a interceptação é quando ele intercepta a bola entre adversários. Dando um exemplo prático. Tamara vem com a bola dominada, eu tomo a bola da Tamara, é um desarme. Tamara tenta dar um passe lá para o outro lado do escritório, eu intercepto, é uma interceptação. Eu sei que parece bobo para quem entende muito de futebol, mas muitas vezes as pessoas, gente que acompanha aqui, não tem esse conteúdo técnico, então eu gosto de explicar. Por que eu estou dizendo isso? O Galo tem jogadores de destaque em interceptações, mas em desarmes ele não tem. E nesse momento procura um primeiro volante com característica de pitbull, de marcador de primeiro volante, cujo foco é muito desarme também. Então, hoje o Galo do Cuca é um time
que joga de uma maneira mais posicional, que trabalha mais com interceptações, com leitura de adversário, e por isso tem Lianco e Rubens no top 2 do Campeonato Brasileiro, ou o time que o Cuca quer é de marcação mais individual, de jogador perseguindo um ao outro, e aí o time dele precisa desarmar mais. E aí ele vai precisar de um jogador desse tipo. Então, o que vai acontecer? Ou vai achar esse jogador para jogar da maneira que o Cuca quer jogar, ou o Cuca vai ter que jogar de outra maneira e potencializar os jogadores que ele tem para defender. Essa é a minha opinião sobre todo esse imbróglio que eu criei por causa de volante, porque a Tamara já não tá entendendo nada. Ela tá com a cara, sabe aquele meme? Pode botar aí, a Renata Sorrá. Olha aí. Isso aí é a Tamara. Eu falando interceptação, desarme, Lianco, Rubens e tudo. Tatá tá pensando no culto já do domingo. Olha só, turma, eu quero fechar aqui com perguntas. No episódio anterior, e repito aqui, mandem perguntas nos comentários. Eu adoro os elogios. Podem continuar mandando, mas mandem perguntas, porque isso faz com que eu possa interagir mais com vocês, citar vocês aqui e tirarmos dúvidas e criarmos assuntos, o que para mim é o mais legal disso aqui. O Fabiano ZG me perguntou, Léo, por que você não cria um quadro para falar apenas do Real Madrid? Fabiano, é o seguinte, eu poderia, eu adoraria e eu farei. Você me convenceu. Não vai ser no Fala Figueiredo. Fala Figueiredo aqui eu falo de tudo e basicamente onde eu foco muito mais aqui é no Galo e no Cruzeiro, que são os times que eu acompanho aqui em Minas Gerais a minha vida inteira. Mas eu vou fazer. Vou fazer um quadro para o Real Madrid. Quem aí gosta do Real Madrid, igual o Fabiano aí, me mandem sugestão para o nome do quadro. Que eu vou fazer um quadro para falar só do Real Madrid. Aí a gente fala sobre o pós-jogo todo dia, análise, contratação e tudo e tal. Tamara vai achar um conteúdo novo aqui, vai pôr o Bernabéu aqui de fundo, imagina, hein, Tatá? Para falar de Real Madrid, vou gostar. E sempre, sempre nesse programa de falar do Real Madrid, a gente tem que alfinetar o Messi e o Beckler. Sempre. Ah, e o Marquinhos, meu irmão que mora na Espanha também, que torce pro Barcelona. Meu melhor amigo da vida torce pro Barcelona, gente, isso é surreal. Marcos Antônio.eng, Marcos Antônio Engenheiro, Léo, você está secando ou torcendo pelos brasileiros no Mundial? O que você acha? Eu tô torcendo muito para os brasileiros. Muito. Para os 4. Até chegarem perto do Real Madrid. Aí não tem jeito não. Aí eu sinto muito. O que eu já tenho de meme pronto para os meus amigos flamenguistas, principalmente com aquele Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu acho que não vai chegar de novo, nem a hora nem de jogar com o Madrid. Flamídia, torcedores do Flamengo, por favor, não venham me cancelar. Tô torcendo pro Mengão até jogar com o Madrid. Vai jogar com o Madrid, não tem como. Até o Fluminense, que é o time que eu mais gosto lá no Rio de Janeiro. Olha o Léo falando o time que ele torce, Tamara. Meu Deus. Joca Fernandes. Essa aqui é para encerrar o quadro. O Joca Fernandes perguntou, como e por onde começar com 17 anos? Começar o quê, Joca? Começar o quê? Começar uma carreira de trabalho? Uma faculdade? Um canal no YouTube? Um empreendedorismo? Montar um negócio? Um relacionamento? Joca, você precisa ser mais específico. Mas eu agradeço a confiança de você me pedir um conselho, porque eu, com 17 anos, eu quase não ouvia conselho de ninguém, tá, Joca? Então, seja mais específico. Terei prazer de te responder. Turma, eu falei pra caramba hoje, e olha, tô cansado demais, me perdoem, porque ontem foi aqui, assim, foi top. Foi top. Tanto de gente aqui, de networks, eu vi que não cabe o tanto de patrocinador que quer existir nessa tela aqui, vai ficar tudo na frente, assim, tô brincando. Mas tô bem cansado. E como eu disse, eu sempre serei eu aqui. Transparente, de verdade, falando o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tá bom? Deus abençoe a nós todos. Amanhã estarei aqui mais inteiro e tomara para falar de uma vitória do Real Madrid no Mundial de Clubes, com o Real Madrid classificado em primeiro, com uma vitória do City para cima do Juventus, porque eu ainda não quero Real Madrid e City nas oitavas.
deixa ser lá na frente. Porque quando eu vou ganhar do City, eu gosto que seja um jogo bem importante. Não precisa ser nas oitavas, não. Conta pra ninguém, porque é claro que eu tenho um receio de perder pro City. Tchau, gente! Tá tudo dito!